Tudo bom, meus amigos, cooperados, agricultores familiares. Hoje dando continuidade a um projeto que começou agora em 2014, nós estamos aqui com mais um entrevistado. A gente vai falar um pouco sobre assistência técnica com nosso amigo, uma pessoa muito especial para mim, e inclusive, cujo eu sou padrinho de casamento. Tive a honra de ser convidado para ser padrinho de casamento. Na minha opinião, um dos expoentes da cacauicultura no Brasil. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente pode estar falando até de mundo, porque o Brasil lidera a vanguarda da tecnologia na cacauicultura. E sem mais delongas, nós estamos aqui com o amigo Paulo. E aí, Rafael, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Paulo, conte um pouquinho de sua trajetória. Quem é Paulo Sérgio? Ok, primeiro eu quero também parabenizar você pelo esse trabalho maravilhoso que está sendo feito. Dizer que você, além de companheiro, é meu amigo também, você sabe disso, é meu amigo e irmão. Foi Muito obrigado. Um prazer enorme você ser meu padrinho de casamento, né? E ter você no meu convívio, né? Bom, minha trajetória é assim, uma boa parte das pessoas já conhecem aqui da região, né? Quem são da região, né? Eu sou filho de Tuberá, meus pais, Pedro Saturnino, que trabalhou muitos anos nas fazendas Juliana, Antiga Grisa. Minha mãe é conhecida como professora Francisquinha, né? Então ela é professora do estado durante muitos anos. Eu passei um período aqui, me formei em técnica agrícola em Valença, na EMARC Valença. Cursei 3 anos naquela entidade maravilhosa, de 83 a 85, uma época muito áurea da entidade, né? E depois fui para o mundo, né? Certo. Fui buscar outros desafios, aí me empreguei. Trabalhei durante alguns anos na Agrisa, depois nas fazendas Rio de Nova Juliana, Emily Banho, em outras empresas daqui da região. E, por fim... Sempre com cacau. Sempre com sistema agroflorestal, né? Mas mais com foco em cacau. E aí, por fim, nessa época de trabalho, também fui me especializando. Fiz inicialmente sociologia, porque era uma demanda das fazendas Rio de Nova Juliana, por conta do sistema de parceria. Depois fiz biologia, e em 2016 eu fui convidado para fazer parte de um projeto inovador em área de perímetro irrigado, mecanizado, na divisa Bahia, Goiás e Minas. Fui para lá e 3 anos depois resolvi seguir minha linha de consultor. Então hoje eu sou consultor. Tem uma empresa chamada PSS Agro, né? E, enfim, estou seguindo aí no Brasil todo com consultoria. Que maravilha. Muitas vezes a gente costuma não dar atenção àquilo que a gente tem praticamente ali no nosso quintal. Então eu acredito que a maioria das pessoas, pelo menos a grande maioria que estará nos assistindo, não sabe ou não tem conhecimento de um profissional do seu gabarito, de um profissional que está aqui, que é nosso vizinho, né? Mora a praticamente 200, 300 metros do centro de Ituberá, e as pessoas simplesmente ignoram esse tipo de situação. Mas nós estamos aqui para mostrar que nós temos bons profissionais, excelentes pessoas, trabalhando aqui na nossa região. Fale um pouquinho, Paulo, sobre sua trajetória profissional. Como foi a saída daqui para Goiás? O que é que você achou? O que é que você viu por lá? O que é que você viu de novo, de novidade? Rafael, para mim foi uma experiência maravilhosa, viu? Porque nossa região é a região tradicional da cultura do cacau. É uma região diversificada, né? Se considera abaixo do sul da Bahia, porque você tem cacau, tem dendê, tem coco, tem essências, né, de um modo geral, tem pupunha, açaí, enfim. Mas é uma região morrada, né, da qualidade acentuada, tem pouco uso de tecnologia, vamos dizer assim, mecanizada. Sim. Não é um perímetro irrigado, e quando eu fui lá para essa área
da divisa de Goiás, uma empresa chamada Santa Colomba. Uhum. Lá o projeto inicialmente era tecnologia de irrigação e mecanização. Então, quando eu cheguei lá, foi me dito que o projeto de cacau era 100% a busca por mecanização, mesmo sabendo que tinha atividades que não seria possível ainda nesse momento. Mas a gente buscou isso. Então, para mim foi uma experiência fantástica, porque eu comecei a ver, pegar meu conhecimento aqui, adquirido ao longo de anos, trabalhando no sistema agroflorestal com foco em cacau, certo, e aplicando uma tecnologia de ponta, em perímetro irrigado, e pensando no projeto como mecanização. Então, a gente vê coisas lá que a gente não vê aqui. A região lá favorece, né, obviamente, é plana a topografia, mas você vê equipamentos, máquinas sendo desenvolvidas, porque cacau não tem praticamente nada, começou do zero. Sim. Então, enfim, foi fantástica a experiência. A gente trouxe uma bagagem maravilhosa do ponto de vista de mecanização e manejo da cultura do cacau. Beleza. Lá é cerrado. Cerrado. Pronto. O que é que você viu e o que é que você sentiu de diferença, assim, em termos de cacauicultura para o cacau do Cerrado e o nosso cacau aqui do Baixo Sul, com índices pluviométricos muito grandes, muito altos? O Cerrado, nome, né, todo mundo sabe que é um bioma agressivo, né? Então você tem temperaturas altas, umidade relativa baixa, tem períodos específicos de chuva. Lá basicamente chove 6 meses no ano, os outros 6 meses são secos. A temperatura ela vai subindo, mas ela chega a 38, 40 graus, com umidade relativa do ar de 15 a 20%. Então é tudo extremo, né? E tem um período muito curto de inverno, vou chamar assim. Me permita, um clima totalmente adverso. Totalmente adverso, bem agressivo para a cultura do cacau, que é uma cultura que todo mundo conhece como uma cultura de subbosque, né? Que não tem esses extremos, né? Porque o fato de estar em subbosque, o próprio sombreamento de uma essência ou de uma outra árvore frutífera, ou uma seringueira, um açaí, enfim, já dá uma quebrada nessa amplitude térmica, na umidade, enfim. Lá é bem agressivo e o que é que a gente percebe? É que o cacau ele se adapta muito bem. Agora, lá tem que ser feito tudo dentro do conforme, como diz aí, né? A gente não pode errar, a janela é curta, as atividades têm que ser feitas dentro da janela para evitar problema. Agora, tem outras vantagens em relação a nós. Por exemplo, sim, a parte de mecanização, como tem períodos concentrado de chuva, a gente pode induzir a produção, assim, induzir florada para concentrar a produção. Isso não quer dizer colher em apenas 1, 2 meses, não. É a gente escalonar a produção de modo que a gente tenha uma uniformidade mensal de colheita e de beneficiamento. Isso melhora para a gente o pós-colheita, né? Você consegue otimizar melhor a sua unidade de beneficiamento, né? E eu vejo muita coisa, Rafael, é de que as pessoas falam muito do cacau encerrado como se fosse um concorrente. Eu enxergo como não é concorrente. Para mim, são biomas diferentes e que a gente precisa aproveitar o que tem de lá de bom, que possa ser adaptado aqui, assim como foi levado daqui para lá. Quando eu fui, eu já conhecia a cultura do cacau, então eu levei muita coisa daqui para lá e adaptamos as condições de Cerrado. Então a gente pode tirar muita coisa positiva do Cerrado também e trazer para cá. Por exemplo, mecanização, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tudo bem. Gostei quando você disse que a palavra indução de floração, na verdade foram 2 palavras. Então hoje a gente tem que trabalhar o cacau como uma fruta, assim como se trabalha uma manga, uma uva, uma fruta que tem qualidade e que a gente pode estar introduzindo uma tecnologia, um hormônio, não é isso? Exatamente. Esse processo mesmo que a gente fala de indução de florada, a gente trabalha com estresse hídrico, com o uso de hormônio, obviamente, né? Porque a planta do cacau ela é uma planta que tende a soltar vários lançamentos foliares. A gente sabe que lançamento é um dreno forte. E quando a gente quer fazer indução de florada e concentração de produção, a gente tem que travar a planta. E a gente tem que lançar a mão do hormônio para fazer travamento dessa planta, para evitar que ela fique soltando lançamentos foliares o tempo todo e atrapalhe o processo de enchimento de fruto, que é o que a gente precisa efetivamente no final. É o que a gente vende, né? Maravilhoso. Só para deixar bem claro para o meu produtor aqui, então, quando a planta faz folha, ela esquece de fazer flor. Na verdade, fisiologicamente, ela vai até fazer flor,
Mas como o dreno forte é folha, ela não vai vingar. E se vingar, a tendência de perca de birro é enorme, porque ela está dando prioridade à folha. Pronto, beleza, Paulo. Vem cá, o que é que o profissional Paulo Sérgio faz hoje? Para quem ele dá assistência, o que é que ele visa, o que é que ele almeja aí dentro da cacauicultura aí? Então, a partir de 2019, como eu falei um pouco antes, resolvi entrar nessa linha de consultoria. Não é fácil, não, porque consultor ele tem que rodar muito, né? No meu caso, eu rodo muito, graças a Deus. Hoje eu dou assistência a fazendas no estado da Bahia, Baixo Sul da Bahia, Oeste da Bahia, Extremo Sul da Bahia. Eu dou assistência a fazendas em Alagoas, em Sim. Pernambuco, no Ceará. Enfim, eu rodo esse Brasil todo, né? E isso é bom porque existe, na verdade, uma troca de informações. Coisas que eu vejo em fazendas em outro estado, ou dentro do próprio estado, mas são distintas, apesar de ser a mesma cultura, a gente vê coisas diferentes e termina que isso ajuda a todas aquelas fazendas ou empresas que a gente está dando assistência. Do ponto de vista de consultoria, eu atendo produtores pequenos, médios e grandes. Tem grandes empresas, exemplo da Santa Colomba, De Martins, que é uma fazenda em Eunápolis, são fazendas grandes, com aplicação de alta tecnologia, né? E outros mais, Álvaro, que é em Teixeira de Freitas, enfim. Mas também atendo pequenos produtores, né? Adaptar as condições, né? Para que a gente possa atender a todos, até porque acho que a assistência técnica ou conhecimento é algo que a gente tem nosso, mas que a gente só vai fazer isso funcionar direito se a gente contribuir com a melhoria dos outros, né? Seja Muito empresa, bom. seja pessoas. O que é uma assistência técnica e que tipo de acompanhamento você julga necessário um profissional prestar? Um bom profissional na área de assistência técnica, eu digo isso pelo seguinte, tem muitos profissionais entrando no mercado, tem muitos profissionais querendo se tornar assistentes técnicos, e aí, para aquele profissional que está começando, ou até mesmo aquele que já está no mercado há algum tempo, o que é que você julga necessário? Bom, assistência técnica é um serviço para resolver problemas, né? Ou seja, você, na verdade, é contratado para resolver problemas. Seja ele especificamente técnico, mas no nosso caso, por exemplo, como é PSS Agro, ela faz consultoria também em planejamento. Então, não é apenas a parte técnica, mas, de um modo geral, a parte de assistência técnica ela é para resolver problemas, né? Visando o quê? Melhorar a eficiência do seu negócio, fazer aquilo ter mais produtividade, mas não só produtividade, resultado também. Ou seja, a última linha onde o produtor faz a conta, né, o que entra e o que sai efetivamente, tem que estar positivo para que ele possa ser remunerado de forma digna, né, e viver bem do ponto de vista pessoal. Em relação a profissional, existe, né, uma das coisas que eu acho que é importante para um profissional que quer se tornar consultor, ele estar aberto. Está aberto em que sentido, Rafael? Ele não ter receio do que é novo, né? Porque a gente encontra muito profissional, não estou aqui denegrindo a imagem do profissional, longe de mim, mas estou dizendo que são profissionais que vêm fazendo aquelas ações há anos e anos e anos e anos, e esqueceu que as coisas mudam, o clima muda, as pessoas mudam, entra novos patógenos que a gente precisa mudar a molécula, enfim, molécula, lógico. Cria-se resistência, moléculas, obviamente, que tenha legalização do ponto de vista do mapa para ser usado. Mas, então, para mim, o profissional de consultoria, ele tem que ser inovador, ele tem que pensar no novo, não tem que ter receio com as mudanças, ele tem que estar preparado para isso. Beleza. Vem cá, tecnologia. Hoje se fala muito sobre tecnologia na agricultura. A nossa região suporta a tecnologia? Suporta, Rafael. Não de uma forma plena, como é o caso dessas regiões de Cerrado, extremo sul da Bahia, né? Ou naquela região ali do oeste da Bahia, que você tem barreiras, solos mais planos, que facilitam a mecanização de modo geral. Mas tecnologia na nossa região atende. Eu atendo um produtor aqui, Roberto Lessa, maravilhosa a área dele, por sinal, aqui em Itaperoá. Quando a gente começou o projeto, começamos juntos, nós já pensamos o projeto com a possibilidade de mecanização. Então, as áreas escolhidas para plantio eram as áreas mais planas ou
com a topografia que ainda assim desce para a gente fazer mecanização. Né? Então, a gente hoje faz, em 70% do plantio dessa área de Roberto, que é a Fazenda Vila Opa, nós fazemos mecanização. Então, a gente aduba mecanizado, faz aplicação de fungicida, inseticida, adubo foliar mecanizado, faz roçagem com roçadeira ou trincha, também mecanizado. Enfim, uma série de atividades que eram para ser feitas manualmente, a gente consegue fazer mecanizado. Inclusive a poda, depois da planta estar formada, nesse caso de Roberto, a gente vai entrar com a poda mecanizada, que já é comum, nós fazemos isso na Fazenda Santa Colomba, na Fazenda de Martins, enfim. E além disso, tem a parte toda de drone, né? Mesmo na topografia movimentada, como é o caso nosso, hoje você já tem a possibilidade de fazer essas aplicações todas, de controle fitossanitário, mais adubação foliar, via drone. É algo extremamente viável. Eu tenho outras fazendas que eu dou assistência que usam o drone já como uma ferramenta para controle de pragas, doenças e adubação foliar. Então, aqui é possível? Sim, é possível. Mesmo o pequeno produtor, a gente consegue pensar um pouquinho no projeto. Para aquele que vai começar, ou seja, vai começar com uma área mais nova, melhor, porque a gente consegue desenhar melhor, mesmo que seja com topografia, de uma forma que a gente dê um espaçamento para que a gente possa entrar com um tratorzinho pequeno, um tobatinha, aquelas motos que a gente tem hoje adaptadas para aplicações, você tem que ter um pouquinho mais de largura na entrelinha, mas mesmo que seja descendo, é possível fazer. Então, é mais uma questão de arrumação e ajuste. Certo, seria mais uma questão de vontade. Vontade e visão, né? E a gente entenda o seguinte, a gente tem pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores. O cacau, ele é uma cultura altamente rentável, então ele paga a mão de obra, mas hoje a gente já começa a ter um pouco de dificuldade em ter a mão de obra disponível, né? Isso é um fato. Tem regiões que têm mais dificuldade do que outras. E a gente entende também que quando a gente faz mecanização, a gente consegue trabalhar melhor a assertividade desses processos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de fertilizante. Quando eu faço com uma máquina, regulo a máquina, ela vai aplicar por método linear exatamente aquela quantidade que a gente determinou como a necessidade da planta, né? Quando a gente faz manualmente, a gente não consegue, é um pouco mais aqui, um pouco menos ali, certo. A gente não consegue espalhar de uma forma que distribua uniforme, a máquina faz isso, então, enfim, tem vantagens e desvantagens, obviamente, né? Mas hoje já preocupa um pouco essa situação de déficit de mão de obra, né? Muito bom. Sim, Paulo, você foi um dos profissionais que participou da elaboração do Manual de Nutrição e Adubação do Cacaueiro, que é justamente esse livro aqui, que hoje ele é utilizado para calcular justamente a extração, né? Isso, fale um pouquinho sobre esse trabalho, como foi participar desse trabalho do manual, que é para a gente estar elucidando e até dizendo ao nosso público que existe, não é só o manual da CEPLAC, não é só o manual de Olímpio que pode ser utilizado, e que existe um outro manual muito bom, por sinal, e que profissionais muito gabaritados da assistência técnica têm utilizado esse manual. Isso, Rafael. Na verdade, assim, vou contar um pouquinho da história de como surgiu esse manual. Quando nós trabalhávamos na Fazenda Reunida Vila Juliana, em 2010, nós resolvemos, por uma necessidade de limitação de produtividade, renovar 100% da área de cacau. E lá era um consórcio de cacau com seringueira, né? Na verdade, o primeiro plantio foi seringueira, depois foi feita uma adaptação por conta de doenças da seringueira, para aumentar o resultado, introduziu o cacau. Mas não foi feito nenhum trabalho de melhoria de solo, enfim, nessa época. Em 2010, com produtividade limitada, com aquela situação de vassoura de bruxa, clones ruins, uma série de fatores, resolveu a empresa renovar 100%. E o primeiro passo seria calibrar o solo. Então, foi feito um processo de calibração de solo, tirou toda aquela vegetação, calibrou o solo, calagem, gessagem, fosfatagem, área total, enfim. Deixou o solo bem arrumado e aí começou a fazer os plantios em bloco monoclonal. Maravilha. Aí, quando a gente começou a fazer plantios em bloco monoclonal, a gente entendia que aquela adubação convencional que você aplica um volume de quilos de NPK por hectare mais micro, né, por ano,
dividido em 2, de 3, em 4 aplicações, aí depende da disponibilidade de mão de obra e o critério de programa de nutrição de cada empresa, ela já não iria atender, porque imagine você, vamos dar um exemplo simples aqui, nós temos um CCN 51, olha o tamanho do fruto, olha o tamanho das amêndoas, das sementes, olha a espessura de casca, aí olha lá um FA13, uma planta de porte menor, frutos menores, semente pequena, enfim. Você percebia que tinha uma variação muito grande de tamanho de estrutura da planta, frutos, né? Certo. E aquela adubação era convencional, independe de que variedade. Quando você tinha mistura de híbrido, aquilo ali até realmente estava dentro daquilo que era possível ser feito. Mas depois que você começou a fazer plantio monoclonal, a gente entendia que precisava fazer específico por cada clone. A gente achava, na época, que cada variedade dessa tinha um consumo diferente de nutrientes para produzir uma arroba de cacau, vamos dizer assim, seca. E não foi diferente. Aí nós fomos no buscar, né, verificando aonde tinha esse tipo de orientação para trabalhar com variedades monoclonais, e infelizmente não encontramos, né? Não encontramos a contento. E aí resolvemos nós mesmos fazermos. Então, na época, nós tínhamos uma empresa que chamava RR Agroflorestal, que é um parceiro sócio nosso também, que chama Ronaldo Silveira. Na época, ele era consultor das fazendas reunidas Vale Juliana para essa área de nutrição. Certo. Então, nós aí resolvemos fazer os nossos experimentos. Pegamos os 9 clones mais utilizados, né, 9 variedades mais utilizadas na região, e fizemos a extração nutricional, ou seja, a gente acompanhou planta a planta, variedade a variedade, o que ela extraía de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes para produzir 15 kg de amêndoa seca. Certo. Isso, na verdade, é feito via campo, depois laboratório, que o laboratório determina aquilo que tem, né, na parte de massa seca, né? Então, folha, galhos, raízes e frutos. E aí, nós chegamos em uma tabela, vamos chamar assim, por variedade, e confirmando aquilo que a gente já imaginava, tinha uma variação muito grande, né, entre uma variedade e outra, principalmente do ponto de vista de macronutriente, o potássio, né? Sim. E micronutriente também, nós tínhamos zinco ali, alguns outros que oscilavam bastante na demanda. Lembra que macro e micro, todos os dois são extremamente importantes, a diferença é que a planta consome mais e o outro menos, mas se não tivesse menos, também desarruma toda a parte da planta. Do ponto de vista fisiológico, a produtividade também vai para baixo, né? Perfeito. Venha cá, Paulo, onde é que a gente pode estar encontrando esse livro para estar adquirindo? Olha, na verdade, depois que foi feito esse trabalho lá fazendo a reunião Juliana, só complementando, a Nestlé acompanhava a empresa na época, achou super interessante e contratou a RR Agroflorestal para fazer esse teste de extração em várias regiões do estado da Bahia e Espírito Santo. Pará também, mas Pará terminou que não deu muito certo, né? Enfim, aí foi feito em regime de cabruca, regime a pleno sol, em sistema agroflorestais, certo, e culminou nesse manual. Hoje a Nestlé, ela distribui isso de forma gratuita, né, para o produtor, e ela também tem a opção via digital, né? A gente pode colocar, disponibilizando isso, com certeza, para você baixar via digital e utilizar. Né? Como você mesmo falou, é um manual, dentre outros que tem hoje, né? Mas posso lhe garantir que esse foi feito com muito cuidado, foi feito uma avaliação durante 7 anos efetivo, para que a gente pudesse ter essa validação, ou seja, a gente fez o que ela extraía, depois montamos as parcelas para validar se aquilo era verdade, ou seja, adubando em função da expectativa de produtividade, né? Lógico, e pela extração. E aí acompanhamos durante 6, 7 anos para que a gente verificasse se aquilo era verdade, e que de fato foi. Maravilha. Esse, pessoal, é um manual que eu utilizo. Para aqueles que estão chegando aí agora, eu também sou engenheiro agrônomo. E é um manual que eu utilizo e tenho obtido um certo tipo de sucesso seguindo as recomendações aí desse manual. Uma das coisas
que é importante a gente salientar, Rafael, é que ele, além, não é apenas uma questão de aumentar a produtividade por número de planta ou número de frutos. Ele aumenta o rendimento de fruta. A planta consegue aumentar o tamanho das sementes, ou seja, os frutos conseguem chegar até o estágio final de maturação. Então, ele termina tendo um rendimento melhor. Isso. Então, só trocando em miúdos, para a maioria aqui dos meus produtores e dos ouvintes aí, cada planta consome mais ou menos determinado nutriente, não é isso? Exato. Vamos dar um exemplo claro, assim, né? Em números próximos. Você tem um clone chamado SJ02, maravilhoso, mas veja, olha o porte da planta. É um clone ou uma variedade de porte alto. Você tem bastante madeira, frutifica bastante. Ele precisa, se você olhar no manual, você vai ver em números aproximados, quase 2 kg de potássio para produzir 15 kg de amêndoa seca. Aí você tem um PS 1030 que ele precisa, para produzir a mesma quantidade, ou seja, 15 kg de amêndoa seca, ou seja, uma arroba, 650 gramas. Então veja que é uma diferença muito grande entre uma variedade e outra. A grande maioria você tem uma relação de nitrogênio e potássio entre 1 para 1,5, mas ainda assim tem variações dentro de variedades específicas. Mas olha esse potássio, como eu falei, de 2 quilos para 650 gramas, quando eu jogo uma linear, eu estou jogando pouco para um e muito para outro. Ou seja, estamos perdendo de qualquer jeito. Vai diminuir a produtividade para um e a gente vai estar gastando mais do que deveria para outro. Então, aí a gente já vê a importância de trabalhar com blocos monoclonais, né? Blocos monoclonais e fazer adubações específicas por variedade. Ótimo, maravilhoso. Qual conselho, Paulo, você daria para o pequeno produtor no sentido de ter ou não ter uma assistência técnica? Eu acho extremamente importante, né? E aí o papel da cooperativa, por exemplo, uma cooperativa de um modo geral, né? Ajuda isso, porque o pequeno produtor, ele não tendo condições de contratar um consultor, que não é lá essas coisas todas não, de valor, gente, mas às vezes o pequeno produtor tem muito receio nisso, a cooperativa tem um papel importante. Mas um consultor que tem essa visão inovadora de fazer, tem a experiência de fazer com que a última linha lá do orçamento do produtor seja positiva, né? Faz uma diferença enorme na orientação para que ele possa ter produtividades elevadas. Lembrando que o consultor, ele não é custo, né? Ele é, na minha visão, investimento, ou seja, ele só serve se ele aumentar a sua condição de ganho. Claro. Então, ele entrou para melhorar o que você já tinha. Exatamente. Né? Então, mas que é para mim extremamente importante, porque a cultura, seja ela cacau, açaí, o que for, ela exige tecnologia, exige experiência, exige qualidade. Ser feitas atividades dentro da janela específica, né? Que muita gente não faz isso, perde-se muito com isso. E o consultor pode orientar isso de uma forma muito clara e fazer o resultado chegar. Então, o básico bem feito dá resultado. Extremamente bem feito dá resultado, não tenha dúvida nenhuma. Maravilha. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Para aqueles que estão chegando aí agora, Paulo também, ele é viverista. Ele tem uma propriedade ali em Grapiúna. E ele pode estar falando com muita propriedade de causa aí sobre mudas, o que é uma boa muda. E aí, nesse gancho aí, a gente vai fazer a seguinte pergunta. O que é preciso para se ter um bom viveiro? Vontade para fazer bem feito, né? Assim, na verdade, o viveiro é o início de tudo, né? Porque as mudas, você pense que uma cultura de cacau, que você vai conviver com ela pelo menos aí 25 anos, que a gente considera como vida útil, produtiva, com alta produtividade, alta performance. Pense aí uma muda. A muda é um dos quesitos mais importantes, porque você vai ter esse período todo. Se você errar na muda, você vai sofrer esse período todo. E dentro do processo é o mais barato. Dentro do processo é o mais barato e as pessoas não conseguem visualizar isso, Rafael. Foi bom você tocar nesse assunto. Então, você pega uma muda hoje que ela é relativamente barata e se for uma muda de má qualidade, você vai ter problema pro resto da sua vida. Hoje? Vá, continue. Então, desculpa. a muda para mim, para você ter uma muda de qualidade, é você ter, primeiro, um bom jardim clonal, né?
porque você precisa fazer uma muda clonada, hoje é o que a gente usa. Certo. Ter um bom preparo de substrato, né? Porque muito de nós trabalhamos com terriço, não é que o pequeno produtor, o mini produtor, ele tem possibilidade de fazer uma muda com substrato, se for via associação, né? Porque é mais fácil para ele comprar um substrato. Agora, a muda com substrato tem um ganho muito grande, porque a gente aumenta muito o volume de raiz, né? Do que uma muda usando apenas terriço. Ok. E na nossa região as pessoas usam muito terriço também com alto teor de argila, que não favorece esse enraizamento de forma plena, né? Então, você tem uma muda de substrato é melhor, você tem um jardim clonal, como eu falei, você tem uma pessoa que conheça o que é a arte adequada para ser retirada para clonar, né? Porque muitas vezes a gente tira sem querer uma palma que a gente chama de palma chupadeira, né? Ou chupão, mas não é o ortotrópico, é o plagiotrópico mesmo, mas é uma palma que ela não vai formar uma planta muito boa, ela vai ter limitação de produtividade, enfim. E depois é manejo dentro do viveiro, né? Cuidado fitossanitário. O que é viveiro, Rafael? Viveiro é um berçário, você concorda? Concordo. Então, quando uma criança nasce, fazendo analogia, que ela vai para o berçário lá do hospital, é tudo controladinho, temperatura, umidade, né? Não pode ter determinado tipo de ventilação, não pode entrar todo tipo de gente para não levar nenhum tipo de bactérias, fungos e outros patógenos que possa comprometer o desenvolvimento da criança. Assim é a muda. Então, o viveiro tem que ter todo esse cuidado. A gente tem que ter um bom controle fitossanitário. A gente não pode deixar todo mundo manipular esse viveiro. Todo mundo que chega, vem aqui minha muda. Não pode, não é possível, porque tem que ter toda a parte de controle, né? Ótimo. E vem cá, Paulo, hoje está se falando muito em interação enxerto porta-enxerto. É uma coisa relativamente nova. Antigamente se recomendava determinados tipos de cavalo que hoje a gente, pela interação, a gente já sabe que ou não dá certo, ou o cacau vai botar muita flor e não vai botar cabaça. Então fale um pouquinho pra gente aí o que seria isso, quais são as melhores sementes para estar executando aí um bom cavalo. Na verdade, Rafael, existe uma legislação que determina um pouco, né, em relação a essa parte de viveiro, né? Então a gente tá ligado ao mapa. Então, todo viveirista que quer vender muda, ele tem que estar registrado no Renasem, né? Tem um responsável técnico que dê todas as orientações e assine como responsável técnico por esse viveiro. Enfim, seguir o protocolo que é determinado pelo mapa, né? Mas o mapa hoje, ele diz o seguinte, que a gente pode usar algumas variedades para porta-enxerto, né? Então, você tem o TSH 1188, que foi muito usado, tem o CEPEC 2002, tem o cacau comum, esse comumzinho nosso que a gente tem aí. E é óbvio que isso é em função de ser materiais que tenham uma certa tolerância ou resistência horizontal a determinado tipo de patógeno. Por exemplo, ceratociste não é uma resistência plena, mas são porta-enxerto que já ajuda um pouco nesse sentido. A relação enxerto e porta-enxerto, ela é extremamente importante e que a gente já vinha discutindo isso há muito tempo. Na época que eu trabalhava na Juliana, a gente fez reuniões, inclusive com o órgão técnico, pedindo uma pesquisa direcionada, porque em todas as culturas, em fruta de modo geral, você pega assim, citros, você tem uma variação muito grande se você usar um porta-enxerto em cima de um enxerto, né? E às vezes você tem uma produtividade reduzida em 30%. Então, não é diferente com o cacau. A gente tem a certeza que o cacau tem uma correlação de enxerto, porta-enxerto. Hoje não existe estudo específico ainda sendo divulgado de forma plena, mas existem profissionais que estão buscando fazer isso, né? Inclusive com o apoio de instituições. Então, a ideia é que a gente, por agora, use os porta-enxerto que estão permitidos e que dão um certo conforto. Eu, por exemplo, no meu viveiro, uso bastante CEPEC 2002, porque é uma planta de um vigor mais baixo, ela mantém, vamos dizer assim, essa característica para os enxertos, né? E isso ajuda a gente do ponto de vista depois de cultivo, né? Na hora que você está cultivando a sua área em produção comercial.
Então, eu uso muito o CEPEC 2002, mas eu deixo também à vontade ao cliente ele dizer, olha, eu não quero o CEPEC 2002, eu quero meu porta-enxerto seja com cacau comum ou com TSH 178. Sendo liberado pelo órgão MAPA, eu uso o porta-enxerto que o nosso cliente solicitar, né? Mas se ele não optar, nossos porta-enxertos todos são de CEPEC 2002. Entendi. Trazendo um pouquinho pro negócio. Vamos falar um pouquinho do negócio muda. Quem quiser comprar uma muda hoje sua, como é que faz? Você tem para vender? É sob encomenda? Como é que funciona essa logística aí de compra de muda? Pronto, foi bom. Na verdade, meu viveiro não é um viveiro estupidamente grande, né? Eu produzo aí algo em torno de 150 mil mudas por ano, né? Pronta para saída, né? E como regra, a gente costuma fazer por contrato, né? Então, as pessoas que querem adquirir a muda, normalmente fazem um contrato conosco. Nós temos aí de 8 a 10 meses, a depender do período do ano, para entregar essas mudas. E aí ele divide esse pagamento, né, obviamente, da muda, uma parte no aceite do contrato e o restante vai em função do resto do prazo que tem na retirada da muda. Então, facilita também a condição de pagamento para o cliente, né? Então, se algum cliente chegar lá batendo na porta querendo uma muda hoje, não vai encontrar. Não encontra fácil, né? Como a gente trabalha com contratos, a gente faz um pouco mais de muda. Às vezes a gente tem um pouco de sobra de muda, que foi a sobra de um contrato que a gente fez um pouco a mais. Mas, via de regra, o certo é encomenda. Perfeito. Vamos lá. As pessoas, às vezes, principalmente o pequeno produtor, aquele produtor mais velho, ele costuma falar e fazer uma comparação entre mudas de sacola e mudas de tubete. Então, eu queria que você, como profissional, como produtor de mudas, desmistificasse ou falasse as qualidades e os defeitos de cada procedimento aí de produção de muda. Certo. Existe muito preconceito com a muda de tubete, né? Então, para quem conhece aqui a região, as Fazendas Reunidas Vale Juliana, por exemplo, quando eu saí em 2016 para esse novo contrato que eu falei lá na parte de Cerrado, nós tínhamos renovado quase 400 hectares, toda a área com muda de tubete. Produção própria, nós tínhamos um viveiro que fazia muda de tubete na própria Juliana. Uhum. É minha área pessoal, porque eu também tenho uma área, né? Eu tenho um viveiro, mas eu tenho uma área de cacau em consórcio com açaí, cacau em consórcio com seringueira. Certo. Todas as plantas dessa área plantadas com tubete. Meus clientes, de um modo geral, todas as plantas de cacau tubete. O que é que modifica? Tubete, a gente não é uma planta que tenha aquele volume de substrato que tem na sacola, né? Uhum. Então, a gente usa um tubete que a gente chama de tubetão, que é de 280 milímetros, e você tem as sacolinhas ali com 1 litro, 1,5 litro, né? Que é um volume maior, obviamente. O que é que você precisa entender? Se a muda ela é uma muda boa, ela está bem estruturada de raiz, mesmo no tubete, com volume menor de raiz, e você vai levar para um plantio e dar manejo, ou seja, você vai cuidar do plantio. Certo. Independe se é muda de tubete ou muda de sacola. Todas as duas vão bem. Elas vão desenvolver a contento. Eu deixo vocês aí, os ouvintes aqui, quiser visitar nosso viveiro de forma programada, quiser visitar uma fazenda que tem plantio de mudas em diversos estágios de idade com tubete, eu convido vocês para mostrar que funciona da forma que eu estou dizendo. Ela desenvolve muito bem também. Agora, se você vai fazer um plantio e não vai dar aquele manejo adequado, obviamente que é melhor você trabalhar com sacola, porque a sacola ela suporta um pouco mais de injúria. Mas se a injúria for muito grande, vai morrer tanto quanto as mudas de tubete. A grande vantagem de muda de tubete é que a gente consegue uma boa muda, a gente consegue ter uma produtividade de plantio muito maior. Um homem planta 800 mudas de tubete e planta 150 mudas de sacola, a depender do tamanho da sacola, se a gente distribuir a sacola por outra pessoa. Certo. Né? E um caminhão desse que é um caminhão de que a gente chama aqui de trucado, né? Esse caminhão de 15 toneladas, né? Carroceria aí de 12 a 15 metros, leva 22 mil mudas de tubete e leva 4 mil de sacola. Então, quem vai transportar também, você tem um ganho muito grande quando você usa tubete.
né? E o tubete ele desenvolve tanto quanto a muda de sacola comum para quando você compara um com o outro, desde que você Sim. maneje de forma adequada. Agora, o que é que eu aconselho e como consultor eu faço? Quando nós levamos a muda de tubete para campo, nós deixamos 10% do número que a gente está levando para campo em viveiro e ensacolamos essas mudas. Sai do tubete e bota em uma sacola. Mas não é essa sacolinha, é sacolão. Certo. É saco aí similar a um saco de muda de coco. Ok. Né? Para quê? Para essas mudas servirem de replantio, porque ela vai ficar 120 dias no viveiro, ela vai ganhar robustez de raiz e de copa. Quando eu for fazer o meu replantio, essa muda está mais ou menos no mesmo tamanho do que está lá no campo e eu consigo manter meu pomar uniforme. Então, isso são técnicas de arrumação que a gente faz para que a gente não tenha um plantio desuniforme que interfira na produtividade final. Perfeito, perfeito. Para finalizar, Paulo, você quer deixar algum recado aí antes de partirmos para o nosso tradicional ping-pong? Quer deixar algum recado aí para os nossos parceiros, nossos produtores, nossos cooperados? Sim, Rafael. Dizer a eles que a assistência técnica é algo extremamente importante, que nós estamos aqui na região disponível para trocar experiência, para conversar, para fazer algo diferente com vocês, porque nossa região é uma região por natureza diversificada. A gente já tem uma condição melhor nesse sentido, né? Porque não concentramos nossas receitas, ou aquela velha história, né? De botar todos os ovos na mesma cesta, né? E isso ajuda muito. Então, contem comigo, se precisar de alguma coisa, estamos disponíveis. A cooperativa eu quero parabenizar, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso na nossa região, né? Trabalhando pesado com pequenos produtores, trazendo tecnologia, trazendo coisas novas. A você, Rafael, com a loja sua também, que vem trazendo preço competitivo, que é a loja na cooperativa, né? Junto com você, Exatamente. Você administra, mas assim, trazendo preço competitivo, que é extremamente importante para que a gente possa aplicar a tecnologia, né? Não adianta a gente querer fazer se a gente não consegue pagar, né? E nem ter onde encontrar. E nem ter onde encontrar. Eu que rodo por aí tudo, a gente vê que tem regiões aí que a gente tem uma facilidade enorme de encontrar produtos e, enfim, serviços. E tem outras que, nesse caso, a nossa era muito carente. Graças a Deus, vocês entraram aqui para fazer essa diferença. Muito obrigado. Então, vamos lá. Paulo. Você me pegou até de surpresa, porque é o ping-pong que você está falando. Mas só um pouquinho. Antes, eu queria só fechar agradecer a oportunidade que vocês me deram, né? De estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa área de agronegócio, especificamente sistemas agroflorestais, com foco no cacau. Muito obrigado mesmo, viu? Paulo. Compromisso com responsabilidade. Mudas. Início de tudo. Viveiro. Qualidade. Tecnologia. Necessária. Assistência técnica. Produtividade. Profissional. Inovador. Pensou em cacau. Riqueza. Família. A base de tudo. Muito obrigado, Paulo. Copaf Baçu e você, tudo a ver.